o Lula, quando ele tomou posse desse terceiro mandato, ele tinha uma proposta que era recolocar o Brasil no mundo, segundo as palavras dele, né? E ele tinha um posicionamento bem claro de uma ideia, ou transmitir uma ideia mais progressista de país, questão de sustentabilidade e etc. Me parece que esse novo posicionamento brasileiro proposto com o Lula, diante de um Trump agora, né, fazendo um monte de coisa, né? Parece que ele está há 2 anos já no poder, ele está há menos de 2 meses. Morreu nessa proposta, parece que ficou apagada. Não tem espaço mais para a ideia de posicionamento do Lula de Brasil. Você concorda com essa ideia? E se houver uma oportunidade de Brasil de posicionamento, qual seria nessa ordem mais difusa, confusa, bagunçada? Eu acho que, na verdade, essa proposta do Lula já não deu certo antes do Trump entrar. Tipo, assim, o Brasil não ganhou um espaço. O Brasil escolheu, ideologicamente, estar de um lado, que é o lado da Rússia, da China, do Irã. O Brasil tem escolhido isso. Mas hoje parece que isso não é um problema, porque o Trump indica que ele quer fazer um acordo com o Irã, fazer um acordo com a Coreia do Norte, fazer um acordo com a Rússia, fazer um acordo com a China. Se o Trump fizer isso, ele está sinalizando, e assim, as falas dele também dão a entender isso, que ele quer dividir o mundo em 3. Estados Unidos vai ter uma área dele, a Rússia teria outra e a China outra. E a área que ele quer são as Américas. Ele quer o Canadá. O livro do George Orwell. Oi? É o livro do George Orwell. A Oceânia, Estásia. Até fizeram esse comentário aqui. Né? A geopolítica alemã, que incentivou Hitler, também vislumbrava um mundo dividido por áreas de influências de grandes potências. O Rochefort, ele desenhou um mundo dividido para cada grande potência e qual era o espaço de cada uma delas. E tinha um espaço gigante para a Alemanha no mundo. E aí que a geopolítica perdeu um pouco de credibilidade porque ela foi usada pelo projeto nazista. E aí todo mundo ficou meio com medo de falar de geopolítica. Mas ele sinaliza que ele tem ele está com essa visão. Canadá, Groenlândia, Panamá, Colômbia, México. As Américas ficariam com os Estados Unidos. Ele ficaria separado pelos oceanos e do lado de lá teria a Rússia e depois a China. Então, assim, acho que a questão com o Lula e com o Brasil vai ser muito mais de cunho ideológico do que de que lado estar. Porque se os Estados Unidos estiver do lado desses países, não tem mais confronto, não tem mais resistência. Tipo, se os Estados Unidos fizer um acordo com a Rússia, se reaproximar à Rússia, se os Estados Unidos fizer um acordo com a China, fizer um acordo com o Irã, o Brasil está do lado desses outros todos, supostamente não é um incômodo para os Estados Unidos, certo? Então, assim, não sei, o Trump acharia ruim que a França e a Alemanha ficassem amigas da Rússia? Certamente não. Mas ele sabe que o DNA da Rússia não vai mudar. A cultura política, a estrutura política, o regime, nada disso vai mudar. E para a Alemanha, para a França se aproximarem e gostarem e terem laços reais com a Rússia, claramente o DNA, a estrutura política, a cultura política da França e da Alemanha teriam que mudar. E talvez ele não ache um problema nisso. Ele acha que isso é positivo. O J.D. Vance certamente acha que sim, porque ele defende, flerta e assim, acena para o AfD, que é o Alternative for Deutschland, que é o partido neonazista, né, com raízes neonazistas na Alemanha, de ultradireita. Então, eu não sei, eu acho que o Brasil, naquele mundo onde os dois blocos estavam muito claros, o Brasil estava indo para um lugar muito errado. Uhum. Agora, se o Trump vai mesmo fazer um acordo com todos esses inimigos, e aí, como alguém comentou aí, muito bem comentado, fala grosso com os amigos e com os fracos. Com os mais fracos e com os amigos. E não fala grosso com os rivais e grandes. Se ele vai fazer isso com eles, não é um problema, mas o Brasil está próximo desses países. Então, o mundo está indo para um lugar bastante
diferente e estranho. Claro, como você falou, menos de 2 meses, muitas coisas têm que se consolidar. Mas a gente vê o cerco em torno do Trump com essas ideias muito piores do que o Trump. O Trump, ele, na minha concepção, ele não é ideológico assim. Ele é um grande showman. Ele entende que ele está na política, ele faz um teatro para a sua base, ele estimula, aperta botões emocionais nas pessoas para criar polarizações e com isso ele vencer batalhas de opinião pública e com isso se permanecer no poder. Mas eu não acho que ele tem uma convicção que o AfD é um negócio legal, entendeu? Ele não foi para esse nível de, sei lá, raciocínio. O J.D. Vance já é um cara bem mais sofisticado, bem mais ardiloso, bem mais problemático. Ele talvez realmente acredite que o AfD não tenha que ter vergonha do seu passado, como o Elon Musk disse numa videoconferência do partido ali, ele falando, participando na tela. Essas ideias existem no entorno do Trump. Então, é diferente do primeiro mandato. Essas ideias não existiam no primeiro mandato. O CEO Conference do BTG, o Esteves trouxe o Pompeo. Sim. Uhum. Pompeo foi o secretário de Estado e diretor da CIA do Trump. E aí, assim, tudo que o Pompeo falou é exatamente o oposto do que o Trump está falando hoje. Do Trump 1. Não, do que o Trump 2. Ele foi secretário do Trump 1. Ele foi secretário Sim. do Trump 2, mas aí ele fez uma análise sobre o que está acontecendo Sim. hoje. E aí ele falava assim, não, os Estados Unidos têm que defender a Ucrânia. Tipo, cara, não é isso que o Trump está falando. Uhum. Inclusive o William Vac pontuou com firmeza isso. Falou, peraí, mas... Foi uma bela dobradinha. Aliás, está no YouTube. Depois o Pompeu com o Esteves e o William Vac com o Esteves. Acho que o Pompeu não tá no YouTube. Ah, não foi pro YouTube Não, essa? Nem o Putz, Pompeu, então nem quem o viu- Kevin Warsh. Mas o William Vac tá lá, ele faz esse comentário. E as pessoas não perceberam o que o Pompeu falou. A primeira fala de abertura do Pompeu, ela é categórica. É um absurdo e um erro. E neste ponto, ele não foi diplomático. É um absurdo e um erro os Estados Unidos voltar junto com Coreia do Norte, Bielorrússia e Rússia contra a resolução da ONU que condena a Rússia por ter iniciado a agressão. Ninguém na história concorda com isso. Nenhum dos gurus de direita, ninguém, Douglas Murray, qualquer cara que vocês pensarem assim, que é um cara super de direita, que tem uma compreensão do que significa isso, acha que isso é acertado. Ninguém acha que isso é acertado. E o Pompeu trouxe isso e mostrou isso claramente. Então a gente está vivendo num mundo diferente. Hoje não tem mais Pompeus ali dentro. Era isso que eu queria dizer. Porque o Pompeu, ele é um hawkish, né? Ele é um falcão. Ele é um cara que é da política tradicional, republicano tradicional, tem que mostrar força. Esses caras foram extirpados. São os neoconservadores. Porque o Trump, ele não dominava o Partido Republicano quando ele ganhou a primeira vez. E aí quem que ia assumir as posições? O Partido Republicano. Agora, desta vez, ele já domina o Partido Republicano. E ele não colocou essas pessoas. As que ele colocou, tipo um Mark Rubio, ele tá totalmente ali, assim, ele não tá conseguindo ser ele. E ele não pode ser ele. Nenhum político americano com cargo eletivo que precisa de voto, que é da direita, pode ir contra o domínio do Trump. Então ele está sucumbindo. Então não tem vozes dissidentes internamente para falar para o Trump não vá por aí. Ao contrário, tem os J.D. Vances, os Elon Musks, os outros, os Steve Bannons, os mais ideológicos, que estão levando a coisa para um outro lugar. E esse outro lugar
tipo, já não dá para dizer que é um problema o Brasil estar próximo desses países. Dá para dizer que é um problema o Brasil não ser ideologicamente alinhado com a ideologia do Trump. Isso sim. Uhum. Mas mesmo assim, a minha opinião é que o Brasil não tira o sono do Trump geopoliticamente, que ele não vai gastar tempo com isso. É até bom, desse ponto de vista, Isso. a gente fica distante desse holofote. Não, mas ele poderia vir para interferir na discussão de política interna nossa, né? Bolsonaro, STF, todos esses temas poderiam ser uma briga que o Vance comprasse. Como ele foi lá comprar a briga do German Firewall, que é a política dos grandes partidos alemães de não formarem governo com a AfD. E ele foi dizer que aquilo era um absurdo. Por que ele foi se interferir nessa briga da política doméstica alemã? Porque ele transformou a geopolítica e a política internacional numa discussão ideológica, de política ideológica, afetiva. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!